Fala galera, estamos chegando com mais um Pode Dar Errado, o primeiro de 2023. Olha só, a segunda temporada começou e você piorou. Fala galera! Tu achou que piorou? Eu achei, amigo. Não foi tão natural não, assim. Depois que eu vi a crítica do Felipe nas últimas aberturas, eu pensei, eu vou dar uma ensaiada em casa. Tu achou que piorou? Eu achei que deu uma piorada, mas tudo bem, amigo. Ah, amigo, eu vou trabalhar mais, né? O ator, ele vive de ensaio, né? Entendi. Talvez um dia melhore e chegue no nível que você acha bom pra esse programa. Eu só tô vivendo isso, ensaio, né? Amigo, então, feliz ano novo. Obrigado. A gente tá se vendo agora, porque desde 1 de janeiro eu tô ensaiando uma peça de 6 horas. Felipe só quer saber de teatro. Exato. Agora fica com essas coisas de ator e tá deixando o podcast em segundo plano. Então a demora pra gente voltar esse ano, a culpa é dele. A culpa só é pra minha. deixar claro pra vocês. Mas tá? tudo bem, né? E você tá bem? Tá Eu tô animado bem, pra você? essa temporada? Eu tô muito animado. Podemos amigo. chamar de segunda temporada ou a gente continua como Não, primeira segunda temporada. Segunda temporada. É, claro. Primeiro episódio é a segunda temporada. Sim, mas a dinâmica vai ser a mesma, né? Sim. A gente faz a abertura, eu É. escrevi um negocinho pra nossa convidada. Que é muito especial, muito solicitada Muito. pelas redes sociais desse podcast Esse e episódio também tá nas bem nossas. esperado. É, o nome mais pedido do Twitter, talvez. Né? Isso. Quem que é a nossa convidada? Vamos amigo? lá. Eu fiz um textinho, hein? A convidada mais pedida pelos nossos ouvintes está entre nós. A sua visão artística da profissão e da vida enobrece sua criação em suas cenas e personagens. Dona de um carisma inabalável, consegue da dificuldade transformar em oportunidade. Seu sucesso tão popular transcende sua própria popularidade. Talvez pela beleza do inesperado que você emprega na sua própria vida. Realmente não tem Wi-Fi na caverna, mas diferente da caverna de Platão, a sua você sai com a consciência de que o lugar certo é onde você deve estar. Manu! Manu Aliperti, senhoras Que e senhores. lindo, amigo, obrigada. Bonito, né? É, diferente de mim, que coloquei. pelo visto não soube fazer uma abertura à altura, você arrasou. Amigo, estudei. No texto. Coloquei o mito da caverna, o mito da caverna de Platão Cara, no meio foda. da... Pô, É. E eu acho importante a gente situar o nosso público de que caverna é essa que a gente tá falando que a Manu mora, né? É. Porque É. a maioria dos fãs procuram pela Manu e existe um mito de que a Manu mora numa caverna que não tem Wi-Fi, Manu. É isso. que é uma mentira. Que começou na Malhação, porque a gente tinha uma cena que a Benê, a Lica e as meninas tinham uma feira cultural, e aí a Lica montava, junto com a Samantha, uma caverna linda, maravilhosa, e elas ficavam lá dentro e tinha toda uma história. Sim. E aí começou essa história da caverna, porque a Lica montou de fato essa caverna, não tinha Wi-Fi, não tinha nada. E como eu não sou exatamente a pessoa mais presente nas redes sociais, aí juntaram a Cumbê e aí eu virei. Cara, eu não Moradora da sabia caverna. dessa história. Eu achei muito bom, porque eu vi a galera falando: ah, Manu, ela não tem Wi-Fi e tudo mais. Eu pensei, entendível, porque pouco ela acessa as redes. Mas agora que eu entendi a história da caverna. Sim, tem a ver com isso. Muito bom, muito bom. Tem uma ligação do fandom, É, então. tem. Mas eu acho Legal. muito legal isso, né, que eu até falo aqui da ousadia, e eu acho muito bom essa... Porque a gente tá também num momento que a gente vive tão online, e que tudo que a gente vive a gente posta. A gente tá numa geração, assim, tipo, maluca, que a gente tem que estar postando o tempo todo, tem que estar online o tempo todo, e você vai contramão disso tudo, e tem uma popularidade muito de quem tá todo dia se mostrando, né? Então é muito legal essa contradição, né? Eu acho que eu tava tentando lembrar, assim, como que tudo isso começou. Tipo, quando que eu entrei no Instagram, sabe assim? Essas histórias, nossas histórias, né? Uhum. Eu tava tentando lembrar da minha história. E aí eu comecei a lembrar que eu entrei no Instagram em 2013. Foi na mesma época que eu comecei a fazer Três Terezas, se não me engano. E eu nunca tinha sido de postar muito. Eu postava mais as coisas que eu via na rua, tipo umas coisas menos o meu rosto. Eu acho que eu tinha uma certa timidez, então eu não me mostrava tanto assim. E aí quando eu fui fazer a novela, que estourou, eu de uma certa forma eu mantive esse jeito de lidar, e aí eu acabava só postando coisas do trabalho. Sim. Tinha bastante coisa acontecendo, né? A gente gravou durante 1 ano, então, né? Tinha muito conteúdo. Tinha muito conteúdo.
E tinha muita coisa também pra gente fazer na vivência, né? Então, eu lembro de viver coisas muito, muito maravilhosas, né? A gente passou um ano juntos, morando na praia, gravando, tudo de bom, Sim. né? Mas nessa linha das redes sociais, eu acho que eu mantive esse mesmo foco, assim, sabe? Tipo, eu vou continuar postando coisa do trabalho porque pra mim faz sentido. E eu compreendo que é isso, existem diversas formas de usar essa ferramenta. Eu acho que ela tá aí também pra isso, né? Claro. A Thalita, por exemplo, ela odeia o Instagram. E eu falo, nossa, mas você faz vídeos tão engraçados, não sei do que, posta. Ela não. E ela fala assim, o que eu mais odeio do Instagram é seguir as pessoas que eu sigo e ver o que as pessoas que eu sigo fazem. Então, tipo, ela odeia ver os stories dos nossos amigos, assim. É porque o Instagram trouxe essa coisa também de comparação, né? De a gente ver a vida das outras pessoas e ficar se comparando o tempo todo e que muitas vezes deixa a gente muito mal, né? Sim, gera Traz ansiedade. uma baixa estima, assim, que Sim. gera ansiedade, exatamente. Sim. Mas você se considera low profile ou você acredita que as redes elas são para isso, para divulgar o seu trabalho, para mostrar o que você está fazendo quanto ao seu trabalho, assim? Ou é uma Ou parada... as duas coisas. Ou as duas coisas. Ou é uma coisa que você não gosta mesmo, mas faz em respeito às pessoas que acompanham você. Porque, querendo ou não, você tem grandes números, né? Então, eu acho que eu uso o Instagram, que é a rede social que eu tenho, para divulgar meu trabalho. Então, eu sempre que eu posso e que tem um trabalho acontecendo, eu posto para as pessoas poderem saber o que está acontecendo, que trabalhos eu estou participando. Porque é isso, né? Eu acho que é também uma forma da gente compartilhar com quem nos assiste, com quem nos segue, Sim. os nossos trabalhos. Tipo, tem mais esse trabalho aqui, você quer assistir? Caso você queira, tá aqui no Globoplay, amanhã às 9. Sabe assim? Tem como... Tô em cartaz em tal lugar. Tô em cartaz em tal lugar. Vou Sim. começar semana que vem. A gente vai mudar de teatro. Agora a gente vai para Parlapatões. Então, eu acho que é uma forma de se comunicar com as pessoas. E eu acho que tem diversas... A gente pode se comunicar para comunicar nossos trabalhos. A gente pode se comunicar para comunicar nosso dia a dia. Para comunicar... Sei lá, a gente quer compartilhar um momento dos nossos amigos. Eu acho que é muito abrangente. Então, cabe muito a cada um de nós saber o que a gente quer com Sim. isso, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. E quero deixar uma coisa aqui bem clara. A Manu não é ausente. Que a Manu, ao contrário de você, assistiu quase todas as minhas peças. Amigo, porque a Manu foi convidada, né? Ah, você não foi convidada? Essa é a diferença. Eu não fui nas suas peças, não fui até o Morumbi lá pra assistir a sua peça? Conta. É verdade. Você foi só nessa. Não, mas é muito. Porque às vezes as pessoas, né, falam, nossa, não, a Manu, muito. Tipo, não. A gente. É porque teve uma pandemia no meio desse tempo. Mas 2 aninhos aí. Que a gente acabou não se vendo muito. Mas Sim. toda vez que a gente tem a oportunidade de estar juntos, a gente Mas está, né? é porque tem muita gente que acha que por você não postar muitas coisas, você não tem carinho com as pessoas que acompanham você. Mas você é sempre presente, né? No seu trabalho, nos eventos que envolvem trabalho, nas rodas de amigos, assim, porque na época que a gente fazia a Malhação, você estava em todos os rolês, né? Quantas praias, não foi, Manu? Quantas praias, quantas ondas. Praias, quantos ondas. tombos naquela praia de tombo que a gente tomou. Meu Deus, eu tomei cada rola, nunca mais esqueço. Cara, foi muito bom. Mas, Manu, até chegar a Lica, que talvez tenha sido o seu trabalho de maior alcance, né? Porque Malhação também foi um grande sucesso. Você começou onde? Assim, de onde surgiu essa ideia de teatro, de ser atriz? Se arrepende? Aquelas, né? Momento profundo. Não, eu não me arrependo. Foi uma coisa muito inesperada na minha vida. Eu não esperava trabalhar com isso. Eu estava na escola numa época em que eu estava muito perdida. Aquele momento da escola que você tem que decidir o que você quer ser, o que você quer fazer. E quando você não tem exatamente um norte muito claro, pode se tornar um momento de muita pressão e de muito desespero, né? Porque todo mundo está ali, né? Ah, não, eu quero ser médico. Não, eu quero ser veterinário. Não, eu quero ser isso, aquilo. E na escola que eu estudei, tinha uma coisa de divisão de humanas com exatas e letras. Não! Então, quando eu tinha 15 anos, ou 16, eu acho que eu tinha 15, eu tive que escolher entre essas 3 áreas. Porque era a forma que a escola conduzia o ensino. E eu acabei escolhendo economia.
Que tem tudo a ver com você. Que tem tudo a ver comigo. Fala sério, gravatinha aqui. Mas daí era pro lado de exatas? Era uma coisa... Então, tinha o lado da exatas, que não era o que eu fui, na verdade. Era economia e sociais. Então, era uma parte um pouco mais de humanas, digamos assim, com um conteúdo mais econômico. Nossa! Então, quando eu tinha 15 anos, eu tive que fazer essa escolha. Eu e mais todo mundo da minha turma. E aí, a gente tinha, claro, essas 3 escolhas, eu escolhi esse lado. Eu não imaginava letras, porque agora, pensando, seria, eu acho que talvez, o mais próximo do que eu faço, né? Mas, na época, eu escolhi economia e sociais, então, parti para isso. E foi importante, porque eu concluí a escola, que me permitiu fazer uma faculdade, né? Que sem um não faz a outra, né? E eu consegui um teste. Quando eu estava fazendo a escola, eu estava no último ano da escola, e eu estava fazendo teatro. Minha mãe me colocou no teatro, porque ela achava que eu tinha uma coisa criativa. Mas era o teatro na escola, ou não? Não era extracurricular? Era numa escola fora. Era tipo... Era a Casa do Teatro. Ai, que legal. Eu fiz Casa do Teatro 2 anos. Legal. E aí, chamaram umas meninas para fazer um teste, na época. E me chamaram também. Eu fui fazer o teste. E era o teste de 3 Terezas. Que foi o primeiro teste que eu fiz. Caramba, Isso com 17 legal. Já, então, porque era o último ano de escola, né? Eu tinha acabado de completar 17 anos. Peraí, você fez 3 Terezas enquanto fazia faculdade? Você fazia ao mesmo tempo? Eu fiz o 3 Terezas enquanto eu estava fazendo o último ano da escola. Da escola, o que seria o terceiro colegial. O terceiro colegial, o terceiro ano. Nossa, e como é que foi isso? Porque a gente sabe, né, que a vida do artista, quando a gente tá gravando, é muito intensa, né? E conciliar com o último ano do ensino médio, depois vem faculdade, como é que você arranjou tempo? Então, foi um quebra-cabeça, assim, para montar esse cronograma de filmagem para conciliar com a escola, porque eu não podia ter mais de tantas faltas na escola, então eu tinha que ficar muito atenta para não passar desse limite, porque senão eu repetia. Sim. E eu tinha chegado até o 3º ano da escola, assim, eu estava também com vontade de finalizar esse ciclo e, né, poder seguir em frente. Aí tá. Aí minha mãe, maravilhosa, sentou com a assistente de direção, Maria Farcas, maravilhosa. Elas reviraram, se desdobraram em 1000 para poder conciliar a minha escola com o meu trabalho. Que legal. E aí conseguiram um cronograma coerente com tudo isso. E aí eu comecei a gravar. E aí eu gravava, eu faltava na escola, mas eu não deixava de participar das aulas quando eu não estava gravando. Então, eu fiz as 2 coisas juntas. E foi meu primeiro trabalho. Olha, mas ali você falou antes que aos 15 anos que você escolheu economia, foi isso? Você escolheu economia, você acha que por uma pressão social de ter que fazer alguma parada que desse certo ou não? Você acha que era uma parada que você gostava mesmo, assim? Então, eu acho que foi meio por exclusão, sabe? Mas foi exato. A gente faz essa escolha assim nessa época. Eu acabei fazendo publicidade e propaganda. Foi excluindo. Falei, não, eu acho que eu medicina sou o não vou que fazer. não fiz nada disso. Medicina eu não faria pelo sangue, né? Eu pensei, já não é pra que mim. você ia desmaiar. Isso aí já tá descartado. Mas é isso, é um pouco esse raciocínio que eu tive, que eu acho que o Fê também teve, né? Tipo, eu não me vejo estudando 2 anos com foco em matemática, física, química e biologia. Eu não me via. Eu também não. Aí já foi pro cantinho. Eu falei, tá, então menos 1. Aí foi para letras. Putz, eu não me vejo lendo tanto, estudando tanto nesse sentido. Dando aula, eu acho que não é por aí também. Pro canto. Aí, economias sociais, eu acho que era o que mais eu senti que teria um equilíbrio. Sim. Que não fosse tão extremo, sabe? Tipo, exatas ou muito humanas. Sim. E aí eu escolhi esse meio do caminho por isso. Eu acho que foi um pouco nessa vibe da exclusão mesmo. Cara, por um momento eu imaginei você. Eu me enxergo lá na Bolsa de Valores. Acho que isso é a minha cara. Vale do Sicílio. Eu vou pra lá semana que vem. Silício, né? Vale do Sicílio. Do Sicílio. Do Cecílio. Da Sicília. Da Santa Cecília.
Mas, amigo, é muito doido, assim, porque eu vim do interior, você também, né? Mas, assim, pra mim era muito... viver de arte, assim, era algo muito distante da minha realidade. Ninguém da minha família Sim. trabalhou com teatro, ninguém da minha família. Então, às vezes era uma possibilidade que a gente nem contava, né? Essa artes cênicas, pra mim, era uma coisa muito distante, né? Então é muito doido. Eu acho que a gente também faz essas escolhas muito precoces, assim. Acho que é muito cedo. Mas pra gente vocês decidir o acham vai que isso fazer. tem uma relação também com a nossa criação em casa, assim, tipo de, cara, eu quero ser uma pessoa que deu certo pros meus pais também. Vocês acham que existe essa pressão também? Porque eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu tinha certeza que eu ia ser cantor de rock. Eu tinha certeza. Eu E daí pensei, você acha que você ia dar certo como então, eu cantor tinha de rock. certeza. Eu pensei, cara, eu sou o novo de Ferreiro. Eu tinha essa certeza, É bom que a assim. gente sonha, né? Então, cara, e eu acabei Sonhar, indo pra nunca esse desistir. universo artístico em função disso, por ter essa certeza na minha cabeça, mesmo estando em cidade pequena, até porque na época começou a surgir internet, então a gente consumia esses conteúdos e a gente via as pessoas falando, ai, fazer isso dá muito certo e tal. Daí a gente acaba se motivando, assim, claro que eu estava extremamente sem noção, né? Não, mas dá uma palhinha aí, vamos ver se tem se você Pode ser uma do de Ferreiro Vai. mesmo? Entre razões e emoções. Então tá bom, então é isso. Tá cantando Então, com- por isso que eu toquei. Por isso que eu fui coração. pra Coração, mas- atuação. Assim. Ainda bem, né? Não, mas é isso, tipo, eu acreditava, eu não tinha um talento, assim, mas acreditava muito, assim. Claro que jovem, sonhando muito, assim, mas eu sinto que, cara, pelo menos na minha casa, assim, uma coisa que nunca existiu. Eu acho que os meus pais, eles nunca acreditaram que poderia dar certo. Mas eles nunca duvidaram também, tipo de, não, você vai ser engenheiro. Tipo, isso nunca existiu, assim, Tipo sabe? essa imposição. Você vai ser exato. isso. Tipo, eu sempre fui muito tranquilo pra escolher o que eu quisesse Ah, é fazer, ótimo. assim, sabe? Sim, isso é muito bom, né? Porque a gente que sabe, né? O que a gente quer, a gente que sente, né? O que faz sentido. Mas eu acho que sim, eu acho que rola uma pressão porque são nossos pais e muitas vezes é em nome do que eles acham que é bom pra gente, né? Sim. A gente acaba cedendo a essa pressão, né? Mas eu acho que é muito da idade, assim, é uma idade muito precoce pra você decidir o que você vai fazer da vida, assim, 15 anos. Às vezes a gente também tem que se dar o direito de errar, de tentar, de mudar de ideia. Mas enfim, daí você entra em Três Terezas Sim. e nunca mais saio. nunca mais sai. E o seu primeiro trabalho com Denise Fraga, como é que foi tudo isso pra você? Cara, foi surreal, porque eu nunca tinha trabalhado com isso, né? Eu nunca tinha trabalhado com televisão, eu nunca tinha atuado para uma câmera. Eu tinha feito uma peça de teatro de fim de ano para os pais. Essa era a minha experiência amadora de atriz, né? Sim. Na verdade, de diversão mesmo, né? A gente não fazia com essa pretensão, né? Mas Às vezes até obrigação na escola, né? Tem que fazer essa homenagem pros pais, né? porque é muito... É muito bom, assim, quando acontecem coisas que a gente não espera. Eu não esperava isso acontecer na minha vida. E eu acho que por eu não ter criado nenhuma expectativa, ou muito pouco, porque, é claro, a gente fica nervosa quando vai para um teste, né? O intestino dá aquela revirada. Mas foi uma coisa surpreendente na minha vida. Então, quando eu comecei o Três Terezas, eu comecei com pessoas que estão trabalhando há um certo tempo já. Há muito tempo já, e que tem uma vasta experiência. Então, eu acho que isso só contribuiu para eu poder ter pessoas na minha frente e aprender com essas pessoas, tipo, do jeito que elas fazem, o jeito que elas lidam com o set, o jeito que elas estudam, com o profissionalismo de cada um deles, sabe? Eu acho que teve muito a ver com isso. Eu fui muito acolhida por eles. O diretor, o Luiz Vilaça, ele sempre me acolheu muito, muito, muito. Foi um grande pai para mim durante todo esse processo. Porque eu estava começando, né? E eu precisasse de alguém, eu precisava de alguém que me desse a mão, né? Que falasse, vamos lá, vamos gravar. Me explicasse as coisas. Naturalmente, né? A gente não nasce sabendo, né? Ali foi uma escola pra você. Foi uma escola maravilhosa, assim. E a gente gravou 2 temporadas, né? Então... Foram 2 temporadas de Três Terezas. Foram 2 anos? Foram 3 2... anos? Foi 1 ano e aí no ano seguinte a gente gravou.
Foi no ano seguinte que eu me formei na escola, eu tava no cursinho, e aí eu tava, de novo, conciliando as duas coisas. Daí você fez um ano de cursinho. Eu fiz meio semestre, aquela coisa, Ok. né? Eu fiz 4 meses de cursinho, quase 3, conciliando com a segunda temporada de Três Terezas. E é isso. Aí, de novo, né? Essa conciliação, mas super deu certo também. Foi Sim. maravilhoso. E você e foi na época que você fez Galileu Galilei com a Denise também, a peça. Quando eu entrei na faculdade, a gente tinha que fazer um estágio. A gente tinha que buscar experiência fora para a gente poder agregar no nosso estudo. E eu acabei fazendo estágio, acompanhando o processo do Galileu Galilei, que foi a peça da Cibele Forjaz. Então, eu acompanhei desde o início, que eles ensaiavam ali embaixo do Minhocão, até as apresentações no TUSP. Então, eu assisti a acompanhei com esse olhar de fora, né? E foi muito importante ver como é isso. Tipo, eu lembro até hoje da Maristela Sheila fazendo uma cena, tipo, ali naquele corredor que era o lugar de ensaio. Eu não me lembro de rir tanto até hoje. Era tudo muito bom. Era tudo muito bom. Os ensaios, eu lembro que teve uma época que a Denise, que uma parte dos ensaios era ir para uma praça que tinha do lado para fazer um improviso. Isso fazia parte da dinâmica de preparação para peça? Fazia. Que incrível, que incrível. E você falou da Denise, você falou de outras pessoas que tiveram com você nesse início. Como é importante a gente ter referência, né? Quando a gente está começando assim. Hoje eu acho que uma das grandes características que eu vejo quando eu converso sobre você, não que eu costume ficar falando de você para as pessoas, mas é que você... Fala assim. Eu falo para todo mundo, Manu! Eu falo para todo mundo! De que você é uma pessoa muito focada, muito centrada, de como você leva todo o seu trabalho a sério. O Felipe, por exemplo, precisa ver. De como você tem um foco em cada trabalho que você faz, na construção. Você acha que essas referências no seu início de carreira te moldaram em relação a isso? Eu acho que sim. Eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver com essas referências de outros artistas que eu vi trabalhar. Acho que tem a ver também com a minha educação. Eu acho que vem muito dos meus pais também, esse profissionalismo mesmo, sabe? Tipo, eu acho que eles também me deram esse toque, assim, a gente trocou ideia sobre isso e foi importante, assim, para ter uma referência, um norte, ter onde pisar, né? E eu acho muito importante a gente ter referências positivas, porque é isso, né? A gente tá ali tentando, a gente tá trabalhando, estamos fazendo o nosso melhor, né? Estamos querendo fazer o nosso melhor e é muito bom quando a gente pode se enxergar no outro, ou ver como o outro se porta e falar, caramba, nossa, é um pouco diferente de mim, mas tudo bem, eu também tenho as minhas qualidades, tenho as minhas diferenças, tá tudo certo, né? Não, e é trabalho, né? Eu sempre falo... defendendo a nossa área, a nossa profissão. A gente trabalha muito. E atuar não é terapia. Assim, eu faço terapia, eu acho que é importante fazer, mas tem gente que pensa que é um hobby, ou pensa que é uma coisa que a pessoa precisa para se autoconhecer. Não, tipo, é trabalho mesmo. Eu acho que essa coisa de terapia funciona como uma terapia também, porque é uma coisa que a gente ama fazer, né? E eu acho que qualquer coisa que a gente ama fazer nos faz muito bem. Assim. Muito bem. Mas, tipo, eu acho que não terapia no sentido amplo, assim, né? Não é... Tipo, igual você falou, hobby que você vai lá pra te fazer bem, assim, pra mexer com o seu ego. Não, é o que a gente ama fazer, é o que a gente escolheu fazer. No seu caso, que te abriu uma porta muito grande, você se apaixonou, né? Sim. E essa coisa de referência também, eu acho que você teve muita sorte, né? Ao longo da sua carreira. Você começa com a Denise, depois você fez o De Onde Te Vejo com Domingos também, né? Que foi uma grande referência. Vinícius Wester em Malhação, talvez a maior delas. Eu queria que você Quem? falasse dele um pouquinho. Cara, eu acho que é um grande ator. Você? Eu diria que um dos melhores da geração. Vinícius? Eu não gosto de falar dele assim.
Tu não lê a caras? Mas é isso, eu acho que as grandes referências, elas são muito importantes, né? E você teve muita sorte nesse sentido, né? Você fez o De Onde Te Vejo, que talvez tenha sido o seu primeiro trabalho que eu assisti. Claro, depois de conhecer você em Malhação, né? Tipo, de a gente estar trabalhando junto, eu lembro de estar passando na sessão da tarde, é um puta filme, assim, né? Sim. Não, foram projetos muito bacanas que eu fiz parte. Muito bacanas. Tipo, projetos onde as pessoas que estão envolvidas abraçaram muito lindamente. E eu acho que antes disso, pessoas e profissionais legais, sabe? Acho que tem a ver com isso também. Que acreditam no que estão fazendo e querem contar uma boa história. Eu acho que isso faz muita diferença. E sobre ter referência, eu estava pensando aqui, quando eu fiz o Três Terezas, foi muito importante para mim ter essa experiência profissional, porque foi aonde eu me senti capaz de fazer alguma coisa bem na minha vida. Tipo, isso eu faço bem. Eu levo jeito para isso. Eu dou conta disso. E foi muito importante para eu continuar seguindo isso, para eu entender que sim, eu posso fazer isso, eu tenho essa capacidade, digamos assim, que se eu talvez não tivesse tido essa oportunidade, eu estaria em outro caminho agora. E tudo bem também. Mas como é isso, às vezes a gente tem a oportunidade de estar num lugar para também se sentir pertencente àquele universo, né? É muito importante a gente se sentir pertencente e capaz. Sim. Né? Sim. A descoberta, né, é muito linda. É o encontro da descoberta. Você só sabe que você é capaz de fazer alguma coisa se alguém te dá a oportunidade ou você vivenciar isso de uma certa forma. Então, isso é... Que legal, que bom. Foi muito importante pra mim isso mesmo. Eu acho que ainda mais numa fase da adolescência, né, que, cara, tudo... Primeiro que a gente acha que aos 17 anos, quando a gente vai escolher... Falei, aos 17 anos, me vi 17 anos e fugiu de casa. Mas aos 17 anos que a gente acha que existe aquela pressão de a gente ter que escolher alguma coisa e a gente acha que não sabe fazer nada. Cara, a autoestima também é uma coisa que mexe muito com a gente, assim, também. São várias coisas, né? E ainda mais que aos nossos 17 anos a gente estava começando a viver essa era da internet que a gente falou antes, das redes sociais, que começa a trabalhar essa coisa de comparação e coisa. Então, acho que para nossa geração a gente encontrar uma coisa que a gente gosta tanto, se identifica tanto e consegue... Até me emocionei. Não, e consegue levar como profissão é muito importante, né? Sim, total, é muito. Daí, vamos lá, você... Toma aguinha. Toma um golinho aqui, galera. O Vini já acabou com a água dele. Não, cara, mas eu tô com mais. muito pode calor. tomar. Se você quiser, tem mais água. Obrigada. Aqui uma das especialidades do nosso podcast é o Open de água, né? Maravilhoso, precisamos. Open água. E daí, quanto tempo até a malhação do filme? Foi perto, né? O filme acho que foi em 2000 vamos lá. Tudo bem. Não, tudo bem. Eu acho que foram tipo uns... Do filme até a malhação. Você viu por que eu escolhi, né? Para minhas redes sociais. Imagina a Manu lá no meio de uma reunião de economia. Vamos lá. Do filme... Gente, um minutinho aqui pra mim. A gente tem 4 anos. 360. Tá. Eu acho que foram 2 ou 3 anos entre uma coisa e outra. E daí... Nossa, foi muito rápido. Foi o tempo de eu fazer a faculdade. Você terminou a faculdade e entrou na malhação? Eu fiz 2 anos de faculdade, tranquei, entrei na malhação e aí depois voltei. Você finalizou depois da malhação? Quando eu voltei do Rio pra cá, quando a gente terminou a novela, eu voltei. Eu finalizei a faculdade, eu fiz mais 1 ano. Nossa, faltava 1 ano ainda. Faltava 1 ano. Que legal, coisa boa. Que legal. Que você estava conciliando com a peça que você fez com a Malu Gali. No fim, sim. Sim. Eu lembro de a gente ter tido essa conversa. Mas antes de a gente chegar na peça, depois eu quero perguntar. Vamos só. De malhação! Por favor! Estamos aqui pra isso!
Vai, então pode perguntar o que você ia perguntar. Ai, tantas coisas. É. Não, mas então começa falando de como foi o processo de você para entrar em Malhação, porque a gente já trouxe muita gente do elenco aqui, né? E a gente sabe que cada um teve uma experiência diferente, assim. Por exemplo, eu entrei acho que 2 semanas antes, teve gente que fez 6 testes, né? Como é que foi para você entrar para Malhação, assim? Como é que foi esse processo de teste? De onde surgiu e como foi o processo? Então, o teste surgiu quando o Gui Gobi viu o filme, o De Onde Eu Te Vejo. E aí ele me chamou pro teste. Que legal. Pra fazer o teste da Lika. É muito legal, uma coisa vai levando a outra, né? A nossa profissão é muito assim. E aí eu fui fazer o teste. Paulinho, todo mundo ali. Sim. E aí fiz alguns testes. Até dar certo, ser isso mesmo. E aí começou a preparação. E você já fez personagem... você já fez teste pra Lika? Eu fiz teste pra Lika. Que na época era a... Não, Blica é... Mika, era Mika. Mika. Era Mika. Que eu lembro que eu fui fazer o teste e era a Mika e o Benja. Eu amava isso. Que era a gente fazendo cookies. Era isso? Não, pelo menos o meu teste. Vocês fizeram teste juntos? Não, eu não fiz com a Manu. Mas é a cena que a gente tem lá no 13º episódio, que a Lika começa a fazer cupcakes. Sim. Que era essa cena que o MB ia lá, daí a gente conversava. Sim. Esse foi o meu teste, foi essa cena. Foi o meu também. Foi o seu também. O meu também. Inclusive, eu tava lembrando dessa cena vindo pra cá. Que foi uma cena que a gente gravou, que a Lika tá fazendo os cookies na casa dela. Sim. E aí o MB chega pra conversar. E aí vira uma conversa meio que tensa, a gente tava meio tretado. Eles já estavam meio tretadas, assim, né? E aí ela dá chega pra lá nele, ele não entende, aí continua até tentar alguma coisa, né? E aí não dá certo. Cara, mas como o olhar do produtor de elenco, e vamos exaltar o nosso amigo Gui Gobi aqui, que a gente cita o Gui em todos os episódios. Maravilhoso. De como o olhar dele é incrível, assim, porque, claro, ele conseguiu ver você em cena ali fazendo um trabalho de uma personagem que talvez tenha alguns traços, assim, da Lika, mas você é uma pessoa completamente diferente da Lika, né? E a cada vez que eu vejo a Lika, de vez em quando, porque a gente se conhece há muito tempo, mas eu me surpreendo porque eu penso, caralho, mano, tipo, quem é essa pessoa? Assim, a Manu não é essa pessoa, a Manu é o oposto dessa pessoa. Então, de como o trabalho do produtor de elenco é muito foda, né? Sim. E como foi pra você esse processo de pegar essa personagem, tipo, o que eu vou fazer agora? Sabe? Foi um processo muito bom, porque eu lembro que desde o começo o texto era muito legal. E aí, poxa, quando isso acontece, era bom mesmo. abre um universo assim que te dá vontade de fazer, que te dá vontade de contar essa história. E nesse caso, era um texto muito bom, era uma história muito legal. Continua sendo, né? A gente tá aqui continuando essas histórias, né? Mas já que a gente tá lá atrás, né? Falando mais pra trás, assim, foi muito bom, porque eu lembro, tipo, de pegar o texto e de ficar com uma sensação boa. Sabe quando a gente pega um texto e fica com uma sensação boa? A gente sente, né? Quando a gente tá ali, recebe um roteiro e a gente sente, né? O que se bate, se não bate. E, é muito bom quando bate, quando é um projeto tão legal. E quando a personagem é uma personagem tão legal. Né? É que eu acho que a Lika, para você, a gente pode citar que as Five fizeram muito sucesso, mas eu acho que a Lika, ela tem um carisma de identificação com o público, porque nessa fase a gente tem muita gente que, claro, todas as personagens têm isso, não à toa que Malhação fez um grande sucesso e as Five fazem também, assim. Mas eu acho que a Lika tem aquela parada da adolescência de revolta, o que ela estava passando com os pais dela, porque muita gente... Cara, até hoje, eu não sei como seria para mim se os meus pais se separassem, por exemplo, que foi o início do plot da Lika ali, né? Os conflitos da Lika, eu acho que muita gente se identificava, assim, que é essa intensidade da adolescência, né? E ela é muito humana, né? Porque ela erra muito,
Mas daí que vem também da sua genialidade como intérprete de trazer muito carisma, e não é defender o personagem, porque eu sou contra quem defende o personagem, Sim. mas você traz muito carisma, muita luz, e você justifica a forma que, né, as atitudes dela, e deixa ela tão rica, tão brilhante, que daí gera identificação, porque ela fica muito humana. Então isso também, é claro, o texto é muito maravilhoso, mas também tem muito de você, do que você traz pra personagem. Obrigada. É um trabalho pra isso acontecer, né? Tipo, pra não julgar o que a personagem tá passando e pra tentar entender o que pode levar ela a agir de tal forma, a falar tal coisa, né? Porque uma novela acontece muita coisa, é um ano, né, de história. Foram 200 episódios, né? É muita coisa. A gente fala assim, mas né? Eu falo assim, na verdade. Né? A gente parece que... Não, são 213, 14 capítulos durante um ano. Isso é muita coisa. Né? Não dá pra gente relevar isso, achar que isso é... A gente trabalhou pra caramba. Né? A gente teve um ano de muita dedicação. E eu acho que a importância disso é também a reverberação. O como a novela fez o sucesso que fez e tudo isso, mas eu acho que é também da nossa capacidade de encontrar as humanidades dentro dos personagens, sabe? Porque senão a personagem ela vai ficando chata pra gente, sabe? E aí é sempre uma tentativa de encontrar a humanidade dela, porque as pessoas são humanas e a gente é sem noção. O MB pode invadir a casa da Lica e fazer o que ele fez e, ao mesmo tempo, numa próxima cena, ser super companheiro. Isso é humano. Sim. A Lica pode ter a sem noçãozice dela e, ao mesmo tempo, escutar uma amiga, saber que é difícil para ela. Essas contradições são muito ricas e eu acho que eu sempre tentei colocar isso nela sem preconceito, sabe? E isso que você falou das contradições... É muito clichê, né? A gente vê todo ator que fez Malhação falar, tipo, ai, Malhação é uma escola. Mas eu acho que se torna uma escola em função da vivência que a gente tem. Óbvio, a gente teve a oportunidade de ter um grande texto por trás de pano de fundo de tudo isso, mas a gente estava... Cara, a maioria eram jovens pela primeira vez fazendo um trabalho de um alcance como esse que a Globo tem. Vivendo coisas que, por exemplo, o MB era rico de São Paulo, eu era de Indaial, tá ligado? Tipo, que não tinha nada a ver comigo, então era a oportunidade de viver uma experiência que eu nunca tive, assim. E ao mesmo tempo viver as consequências desse trabalho também, porque... Cara, a gente fazer TV de alguma forma, de vez em quando, mexe com o ego do artista, sabe? Tipo, o tempo que a gente passava dentro da empresa, tipo... Cara, todos os dias a gente chegava às 7 da manhã, saía às vezes 9 da noite, porque emendava com o estúdio, chegava em casa e tinha que estudar, assim. Então, o amadurecimento profissional e pessoal e as coisas que a gente conseguia trazer da nossa vida pessoal para esses personagens também. Eu acho que isso que transformava isso que você falou de personagens tão críveis, né? Eu acho que tem muito disso, assim, também. E é muito lindo, assim, a gente estava comentando antes de começar a gravar, dando um rápido salto para as 5, porque é muito legal quando o amadurecimento da personagem e da gente como atores, assim, vai acompanhando. Eu tava falando pra Manu que eu vi a cena do primeiro episódio agora da segunda temporada, a cena da despedida da Lica e da Samantha, assim, eu falei, nossa, me emocionei muito, porque era uma cena muito importante, e a forma que as duas conduziram a cena, daí que vem o ator pensando assim, não foi uma forma que seria que seria comum, entendeu? Que você pega o texto e fala, não, vou fazer a despedida assim, então vou chorar e vou... Sim. Não, foi num outro lugar, e a cena ficou muito mais emocionante, muito mais... Então tem esse amadurecimento da Lica e da Manu ao mesmo tempo, e acho isso
essa oportunidade que né, você tem de poder Sim. fazer isso com uma personagem é muito incrível, né? Sim, sim. E é o que a gente estava comentando, né? Tipo, o quanto as experiências, elas também podem amadurecer muito a gente, né? Tipo, a gente ter a oportunidade de trabalhar onde quer que seja, né? Não precisa ser necessariamente fazendo algo ativamente. A gente pode estar no backstage, Sim. aprendendo, a gente pode estar, né? Tem várias formas da gente existir, né? E trabalhar. E eu acho que tudo isso, a gente estava brincando do pintor, né? Sim. Tudo isso contribui. Porque O pintor sou eu, só pra... 7 anos de experiência. Sim. São São coisas que experiências. agrega pra nossa carreira, né, também. Exatamente. Exatamente. É material humano nosso que a gente tem dentro e que a gente, na hora de construir um personagem, a gente vai escolher colocar. Sim. E tipo, por exemplo, você falou que foi um ano muito intenso, assim. E se a gente for ver, tudo que a Lika viveu nesse ano, Malhação se passa no último ano do ensino médio, né? Cara, é muita coisa que ela muita viveu, coisa, né? Tipo, É muita coisa. eu acho que, por exemplo, o auge da maturidade da Lika, talvez... Claro, ela vai continuar amadurecendo porque ela vai envelhecendo, mas o auge da maturidade, pela primeira vez que eu vi a Lika 100% certa, assim, sabe? Foi nessa cena de despedida com a Samantha, que ela teve uma maturidade de tipo, cara, você mudou minha vida, é minha hora de deixar você ir viver a sua, Depois sabe? de 10 anos... Tava na hora, né, Lika? Pelo amor de Deus! Chega, né? Chega. Mas, tipo, de todas as coisas que ela viveu ao longo desses anos, tipo, é porque a gente conseguiu acompanhar o último ano de ensino médio dela completo. A gente Sim. viu quantas coisas aconteceram. Mas daí tem um salto de 6 anos. O que Tem um aconteceram gap, nesses 6 anos, né? Sim. Até ela chegar nessa maturidade, né? Então, eu acho que isso também é muito mágico, de a gente ter a oportunidade de poder viver esses personagens tanto tempo depois, né? Com certeza. E é muito bom, porque eu acho que dá também... É um campo seguro, de alguma forma, porque é uma personagem que a gente já fez durante um certo tempo. Então, a gente tem bases para revisitar, digamos assim. Mas, no que a gente estava falando antes, tem também todo um amadurecimento nosso que a gente pode incrementar na personagem. Então, mesmo dentro de uma personagem que não tem um amadurecimento emocional tão grande como é a Lika, dá para eu colocar coisas que eu acho que podem acrescentar camadas nessas novas temporadas, por exemplo. Sim. Porque permite isso. Porque o esqueleto dela tá ali. Eu sei que tá. Uhum. Agora eu vou incrementando outras coisas que são sutis, que talvez só eu perceba, mas que fazem uma baita diferença na hora de assistir, para incrementar coisas na confiança dela, por exemplo. Sim. Para incrementar coisas na sem noçãozice dela, por exemplo. Sim. São coisas que são sutis, mas que também ajudam a dar um pouquinho mais de desenho, assim, sabe? E isso eu acho bacana que a gente trabalha com isso, né? A gente Sim. fica ali criando. E esse desenho traz mais humanidade, né? E daí a identificação vem muito rápido. Sim. Cara, por exemplo, a gente podia ver, na época de Malhação, uma Lika que era muito madura em muitos momentos, mas colocava o pé pelas mãos em outros momentos, né? E nas Five a gente vê ela muito precipitada em muitos momentos, assim, fazendo coisas que tu pensa, caralho, para de ser sem noção, Likiane, tá ligado? Daí, tipo, tem um texto ali que vocês gravaram pro lançamento das Five, que é você narrando, falando sobre o amor, assim, sobre... Parece que eu tô levando pra um lado muito poético, né? Mas, tipo... que você fala sobre o amor, assim, que pode passar o tempo que for, a gente acaba sempre sendo amador quando fala sobre o amor, sim, sabe? Sim. Você acha que que é isso que, tipo, falta pra Lika dar esse start, assim, pra parar de ser sem noção, assim, e ter essa relação com as pessoas, assim, porque eu sinto que a Lika não é uma pessoa má, nem nada disso, assim, mas até na relação dela com a Benê, assim, muitas vezes ela acaba sendo sem noção, porque essa parada de relação dela com as outras pessoas
Às vezes tu acha que falta uma pessoa pra mudar esse lado dela, assim? Eu acho que não, eu acho que você tocou num ponto que eu acho importante, assim, dela, e que é esse fato dessa dificuldade mesmo de se relacionar, porque a gente enxerga ela como uma mulher, né, que é corajosa, que é impulsiva, que tem um sex appeal do caramba, né, ela tem tudo isso. Sim. Mas esse outro lado, né, do por que será que ela, às vezes, é tão sem noção com as pessoas? Por que será que ela tem dificuldade de trocar com as pessoas? Eu acho que pode ter muito a ver com uma dificuldade de se relacionar mesmo. Né, a gente vê ela, às vezes, num momento de... E tudo bem, é humanidade, né? Não deixa de ser. Num momento de conflito, vai lá e pede a Samantha em casamento. Sim. Nossa, é. Né? Então, dá pra ver que alguma coisa ali, né, tem uma impulsividade muito grande que na hora da troca ela também se mostra, né? Mas eu acho que é um ponto interessante de pensar, né? Como que essa forma com que ela se relaciona pode também amadurecer, né? Sim. É porque eu acho que a gente, quanto a humanos, a gente está em constante mudança, principalmente pela relação que a gente tem com as pessoas, né? Por exemplo, hoje eu tenho um relacionamento de 5 anos já, e que mudou completamente a minha vida, assim, a minha forma de ver o mundo, de entender as coisas e até de entender as pessoas, assim. Sim. Então, às vezes, eu sinto que a Lika, ela não conseguiu virar essa chave, assim, ainda, sabe? Então, por exemplo, o impacto que as Five têm quando elas chegam na vida da Lika é muito grande, assim. Sim. Tipo, então eu sinto que aos poucos as pessoas que vão chegando na vida dela vão mudando ela, assim. E você... Então a pergunta é, você sente que isso acontece na segunda temporada, depois da partida da Samantha? Você acha que isso impacta na vida dela, assim, em relação a essa relação dela com o amor mesmo, em relação às relações com as outras pessoas, assim? Ou você acha que não? Você acha que continua a mesma coisa? Eu acho que tem uma parte que continua a mesma coisa, que é muito forte nela. E tem uma outra parte que eu acho que sim, eu acho que ela tem esse olhar sutil para os aprendizados das trocas. Eu acho que ela tem, sim. São as forças dentro da gente, né? Às vezes existe uma, mas a outra é muito forte, né? Então eu acho que ela existe, sim. E tem outras que também existem que em muitos momentos são muito fortes e que tomam a frente, né? Mas eu acho que o relacionamento que ela vai começar, né? Que ela sai à procura da Maura, né? Ela começa a se interessar por essa mulher. E ela tá trabalhando num coletivo agora. Então a gente também vai perceber o como essa Lika que a gente conhece trabalha em coletivo, né? Porque uma coisa é você trabalhar sozinha, com as suas ideias, com o seu tempo, com o que você quer. Só você manda, você é seu boss, né? Agora, em coletivo é diferente, né? Então é legal que nessa temporada a gente vai poder muito ver também como que a Lika se relaciona no trabalho em coletivo. Sim. Com a Nanda e com a Letícia. Sim. Porque se a gente for pegar a Lika desde do início, lá em Malhação até hoje, a Lika é uma pessoa muito apaixonante também. Todas as pessoas que... Não à toa, o MB e o Felipe escreveram Pomar, que é do Nando Reis, mas eles que escreveram, para a Lika, né? É verdade. Porque todas as pessoas que passam pela vida da Lika acabam se apaixonando por ela. A Samantha é um grande exemplo de que ela tenta desapegar, vai viver uma outra relação, mas quando a Lika reaparece na vida dela... Então, você acha que a Maura aparecendo na vida dela e ela se envolvendo com a Ellen também, isso impacta na vida da Lika, assim? Tipo, isso mexe bastante com a Lika, né? Sim, acho que sim. Eu acho que desde o primeiro momento que a gente vê a cena da Maura chegando e da Lika olhando pra ela, a gente percebe que, opa, tem alguma coisa pegou. Mexeu em algum lugar. Porque pela primeira vez a Lika tá fora de controle, né, das relações. Tipo, querendo ou não, eu sinto que as relações que a Lika tinha, ela que comandava a relação, sabe? Pela primeira vez, ela tá perdendo o controle, né? E a gente vai poder assistir como que essa mulher mexe com ela em lugares diferentes.
E eu acho que disso vão vir muitos aprendizados. A Que são importantes. A Maura é mais velha que a Lika, né? Eu não me lembro a idade exata da Maura, mas eu acho que ela é um pouco mais velha, Um sim. pouco mais velha, né? E também uma mulher muito... Mas com certeza muito mais madura do que... É. Isso, Isso. sem dúvida. Eu vou até aproveitar para expor o Felipe aqui. Eu? É. Quando a Giovana veio aqui, o Felipe falou assim, cara, que saco que a Lika faz tudo errado. Queria que você falasse agora, na cara da... Que saco que a gente ama odiá-la. Mas então... ela faz tudo errado. Sim, ela faz tudo errado. Ela tem várias questões, né? Vamos combinar, ela tem várias questões. Sim. E eu acho que é isso que é tão legal nela, sabe? É. Eu digo até de fazer, porque tem uma coisa que é muito... Pra pesar nela, tem os momentos que pesa. Sim, Tem os sim. momentos que ela vai pro fundo do poço, que ela fica. Tem esses momentos. Mas existe uma leveza nela, que eu acho que nas Five eu tentei explorar muito, assim. Que é uma leveza dela. É dela. Passa pelas coisas, ela troca os pés pelas mãos, mas existe uma leveza. Uhum. E eu acho que isso... Tem as outras características dela. Também acho ela super sem noção. Acho também que ela tem que amadurecer muito. Uhum. E eu acho bom, porque aí continua podendo ter história e ela continua podendo crescer com as relações que ela tem. Sim. Se ela tiver terapeutizada e resolvida, não tem mais. Então, Acabou. a Lika faz a terapia. Acabou. Daí não tem Então, mais história. Pra ter mais temporadas, a gente não pode botar a Lika em terapia, galera. Fica a dica aí. Mas uma coisa que eu sinto também, porque a gente pode dizer que a Lika é uma personagem que muita gente se identifica por ser uma pessoa decidida, fazer o que ela quer, porque quando ela se apaixona com uma mulher, ela não liga, ela se envolve, então tem muitas mulheres que se identificam com isso também. Mas eu acho que uma coisa que a gente pode se identificar com a Lika muito é exatamente isso, assim, de ela ser extremamente humana e fazer escolhas erradas o tempo todo, assim. Eu lembro que ontem eu tava conversando com amigos sobre relacionamento, daí ele tava tendo uma DR com a ex dele, que ele tava conversando com ela em relação à relação deles, assim. E ele falava, ai, cara, eu quero fazer isso, isso, isso. Daí eu digo, cara, mas isso não é o que tu quer fazer, tá ligado? Tu tá fazendo isso porque você tá achando que isso é certo, porque isso vai te colocar em um lugar. Eu acho que você tem que conversar e falar o que você sente, sabe? E eu acho que a Lika muitas vezes toma essas atitudes nas relações dela, assim, de não fazer o que ela quer. Ela faz o que ela pensa que é certo e acaba acabando com todas as relações dela. Eu acho que por isso que as pessoas se identificam, assim. Justamente por aquela frase que eu falei no início, assim, no amor todo mundo é amador, porque a gente não sabe o que fazer, assim, porque a gente faz o que a gente acha que tá certo, e não o que realmente a gente quer fazer, sabe? Sim, sim. E tem muito também da responsabilidade emocional, né? Que isso é uma coisa que as pessoas precisam ter, porque essa coisa de você ser muito... Coisa pra mim? Não, porque você deu esse exemplo, assim, porque eu quero falar isso, então tem que ser honesto e falar. E às vezes, assim, a honestidade ela pode ser cruel, entendeu? Então você sempre, quando você, né, tá tendo um relacionamento, daí pensando na personagem e na Lika, tipo, acho que falta um pouco de responsabilidade emocional com o outro, né? Porque ela vai fazendo tudo o que ela quer, ela vai jogando... E não pensa no outro, assim. Daí é complicado também, porque... É um ser muito autocentrado, né? Ela é muito autocentrada. O universo dela é o umbigo dela, né? Então, quando a gente é assim, ou tem isso muito forte, a gente vai passando por cima, porque a gente não enxerga. E eu acho que sim, eu acho que tem uma parte de responsabilidade emocional, sim, que eu acho que a gente tem que tentar ter, de enxergar o limite do outro, né? Os outros têm limite. E a gente também tem, né? Mas no amor todo mundo é amador, né? Que bonito isso, né? Ai, que... Eu acho isso muito bonito. É lindo. Cara, quando eu olhei aquilo lá, tipo, começou a chamada, deu... que massa as Five. Daí quando falou, no amor todo mundo é amador, deu... Ai, cara, é verdade.
Tá E ligado? a gente só quer trabalhar, não quer ser amador. A gente só quer profissionalizado. A gente tá tentando sair desse lugar. Mas também, mano, você acha que a gente tava falando desse seu rolê low profile lá no início, você acha que não ter tanto acesso aos comentários dos fãs e tudo mais, tipo, ter um Twitter, resumidamente, te ajuda a não julgar a Lika, assim? Ou você acha que isso não pesa em nada? Eu acho que tem, sim, um peso o que as pessoas falam e o que a gente ouve, o que a gente lê. A gente, né, a gente tá ali, a gente tá lendo, a gente, querendo ou não, Se influencia. Né? se influencia. E eu acho que é uma escolha não olhar para isso de uma forma tão grande. Por quê? Se eu sei que eu já tenho uma tendência a julgar, a achar que tá mais ou menos, a ser um pouco mais insegura, se eu abro esse portal e vem coisas que realcem isso, qual que é a estrutura emocional que eu tenho para segurar essa bronca dentro de mim? Porque vem muito amor, mas também vem muito hate. Então. Vem muito. Tem os dois lados, assim. Eu acho que é uma aproximação incrível com os fãs, é muito gostoso, mas também você recebe. Sim. Meu, você nunca leu um tweet que você falou assim, caralho. Cara, é porque dificilmente eu sofro hate. Sim. Não, exatamente. É porque Nossa, eu sei como me impacta. Assim, a gente poderia fazer uma analogia com futebol, por exemplo, porque é quase uma torcida, né? Tipo, é uma torcida que fala o que sente, fala o que pensa, sabe? Tipo, não existe um filtro, assim. Então, até onde isso pode me abalar profissionalmente, né? Acho que a gente pode ir para as perguntas do público, que a gente tem muita pergunta, né? Muita pergunta, muita. Eu ia falar enquanto isso agora. você abre aí, eu vou aproveitar para fazer uma declaração para Manu. A Manu foi a minha primeira parceira de cena em Malhação, e eu acho que a nossa troca ajudou a gente a construir uma relação muito legal das nossas personagens, né? Que a gente trabalhar com você é muito fácil, sempre quando a gente construía as coisas você estava muito disponível. Então eu acho que tudo que eu consegui construir com a minha personagem, que me orgulha bastante, Maravilhoso. eu acho que tem muito a ver com você também, assim, tipo... Claro que a gente vai encontrando outros parceiros de cena, mas eu acho que a grande base do meu personagem sempre foi a sua personagem também. Então eu sou muito grato a isso. Generosidade. É recíproco, porque a gente... Fala no mic. É recíproco. Porque a gente tinha uma dupla muito forte, né? De Sim. Lika e de MB. Então, desde o início, né? Começou, era a gente. Tinha, claro, as meninas super importantes também. Mas é importante ressaltar também que é uma dupla também muito... que vem do mesmo lugar, né? Então, um núcleo muito parecido, né? E a gente também se baseou muito e gravou muito junto, né? Então, a gente, além de começar gravando muito junto, a gente tinha essa noção, e eu acho que os personagens também tinham essa noção de que eles são muito parecidos. Eram, pelo menos. Depois acontece muita coisa, em 7 anos as pessoas mudam, né? O convívio deles talvez tenha diminuído um pouco, até em função de não estudar mais junto, essas coisas que a gente tá no dia a dia junto. Sim, Mas a gente sempre soube que eles eram muito parecidos. Sim, assim, muito né? parceiros, né? Foi isso, foi só até o Boa, fim. obrigada. Vamos? Ele achou aqui. Não, Vamos pras são perguntas. tantas pra eu escolher. Vamos, Mas bora. vamos lá, eu vou começar com uma que chama Isa. Isa. Ela fala, ó... Se tivesse outra temporada ou um filme de Três Terezas, se você participaria, saudades dessa série. E qual das personagens que você já fez, que você já interpretou, que você gostaria de ser amiga se existisse? Tá. Primeiro lugar, sim, eu faria mais uma temporada de Três Terezas ou um filme. Um filme seria legal, né? Seria lindo. Minha mãe é uma grande fã pra que isso aconteça, inclusive. E... Qual delas? A Denise Fraga ou a sua mãe? A minha mãe. As duas. A Cristina. A Cristina. Nesse caso. E a outra pergunta era se eu seria amiga de qual personagem, tá? Eu acho que eu, Manu...
Eu seria amiga. Eu tentaria. Eu não sei se a gente frequentaria os mesmos lugares, eu e Lica, sabe? Eu não sei se a gente teria chance de se trombar. Acho que. Talvez na escola. Talvez na escola. Não, mas talvez na escola eu passasse longe dela, viu? Né? Talvez. É um pouco daquilo que a gente falou antes, né? De você e a Lica serem totalmente diferentes, assim. E ainda mais na época da escola, né? Que é essa época que a gente tava comentando, que a gente, né, tá passando por momentos um pouco mais delicados, né? O corpo tá mudando, a gente tá se transformando. E como que você era na escola? Você era uma pessoa mais tímida, mais... Sim, eu era. Não mudou muita coisa. Não, eu acho que, assim, na escola eu era um pouco mais CDF. Eu frequentava bastante a biblioteca. E eu era bem estudiosa. Já ficou em recuperação? Não. Nunca foi recuperação em nada. Nossa. Viveu a adolescência do artista fiquei... errado. Eu fiquei em física. Física foi... Cara, eu ficava em química todo ano em química. Mas química é foda. Não, amigo, você ficou em recuperação em massinha no Maternal 2, vai. Você, tipo... Em massinha, muito bom, amigo. Eu tenho uma pergunta minha. Da peça que você fez com a Malu. Uhum. Era uma peça que vocês tiravam tarô, era isso? Uhum. No começo da peça. No começo da peça. Você já tirou tarô alguma vez na vida? Não, só na peça. Só na peça? É. Porque eu tiro tarô e eu gosto de tarô. E eu queria muito ter tido a peça, mas eu tava em cartaz e não consegui ver. Sim. Mas conta rapidinho a dinâmica. Vocês tiravam tarô antes e isso determinava a ordem das cenas? Como é que era? Exatamente. A primeira cena era uma cena em que a personagem ela entrava no teatro, ela entrava em cena e ela ia para uma consulta de uma taróloga para saber o que ia acontecer na vida dela. E aí, nessa cena, a gente tirava as cartas. Eu não, né? A personagem tirava as cartas. E aí, determinava a ordem das cenas daquela noite. Que legal. Então, cada dia era uma peça diferente. Cada dia era uma peça diferente. Que legal. Você devia tirar tarô. Por quê? Tu acha que minha vida tá o quê? O Vinícius tem medo. Eu tenho medo de todas as coisas que possam influenciar no meu pensar da vida que não conduz a ela naturalmente, sabe? Mas o tarô Tipo, eu vou tirar tarô e eles vão falar, cara, vai acontecer tal pessoa, vai entrar na minha vida, eu vou achar que todo mundo é essa pessoa, tá ligado? Vai influenciar na minha forma de conduzir a vida, assim. Não, mas pode proteger, pode falar, olha, toma cuidado, né, pra você ir faz tal lugar, entendeu? Daí você vai com Não, igual cuidado. A Ana veio, eu acho que alguém tinha tirado o tarô que falava de mim, assim, alguma coisa assim, não sei se era isso. Ela me falou, eu ficava pensando naquilo todo dia. Eu pensei, ela falou, em setembro, tal coisa vai acontecer. E fica na cabeça. Do dia 1º ao dia 30 de setembro eu achava... Amigo. Eu pensei, é hoje que eu fico rico. É hoje. É foda. Mas talvez não falou que ano, né? Pode ser que é setembro. Amigo, deixa eu só falar uma aqui que eu achei bem boa. Vai. O que te tira da caverna sem ser o trabalho? O nosso podcast. É isso, eu ia falar, encontros como esse. Encontros, então. Sim, mas sim. qual é uma coisa que você gosta muito de fazer, assim, fora o trabalho? Sim, eu gosto muito de comer. De comer. Cara, eu sabia que eu acho que eu saio mais pra comer do que pra viver. Comer é viver, né? É viver também. bem, né? É também, é claro. Sim. Ir num bom restaurante, comer uma boa comida. Acho que... Como uma boa francesa, uma comida francesa, você Um gosta? croque monsieur, Isso é uma coisa que a galera Vocês tinha perguntam. pedido. Pra você falar uma frase em francês, pelo menos. Eu posso começar com bonjour? Bonjour, ça va? Já não sei Como o que é vai essa vá. ti? Já me perdi no nosso diálogo. Manda, amigo, próxima. Ó, a Lica parece ser muito intensa. Como ela fazia pra relaxar depois de gravar as cenas da Lica? As cenas mais intensas, Tá, porque é ali que eu já ia falar outras coisas. Como eu fazia pra relaxar? Depois da gravação. Então, tinha vezes que eu saía com muita energia da gravação. Porque às vezes a gente aciona uma energia dentro e aí acaba a gravação e a gente continua muito elétrico, com energia pra gastar mesmo. Então, às vezes eu tinha que, sei lá, às vezes era bom que a gente Fazer uma esteira. 5 Fazer uma quilômetros. Tipo isso, tipo gastar essa energia, conversar, sair pra conversar, comer, ir na esteira. Acho que tudo isso ajuda a, sabe assim? Canalizar. A canalizar, Boa.
Eu acho que você está certa nisso. Próximo. Vamos lá. Você tem alguma preferência entre fazer filme ou TV? O que você leva em conta na hora de aceitar um projeto? E se você pode adiantar sobre algum trabalho futuro, se a gente pode revê-la em breve em outras personagens. Tá. É muitas perguntas. Você tem alguma preferência entre fazer filme ou TV? Não, Cinema ou não televisão? não tenho. Eu acho os dois maravilhosos. Sim. É. E o que você leva em conta na hora de aceitar um projeto e se tem algum pro futuro? Eu acho que o que eu levo em conta pra aceitar um projeto, acho que tem muito a ver com aquilo que eu tava falando um pouco mais cedo, assim. Dessa coisa de sentir, sabe? De sentir, de dar um clique, de fazer alguma coisa aqui dentro, assim. De sentir que, putz, eu acho que tem coisa aqui. Gostei. Uma personagem interessante. Quando bate, né? Quando bate, Eu acho que a personagem tem que ser interessante. Eu tenho que achar a personagem interessante. E eu acho que eu tenho que ter vontade de contar essa história. Pra eu poder fazer um bom trabalho. Então é muito também pelo texto e Sim. pelas pessoas que estão envolvidas. Sim. Acho que tem um pouco de tudo, assim. Você lançou um filme agora, né? Lancei um filme. Diário de Viagem. Eu lancei um filme agora em novembro. Chama Diário de Viagem. E é um filme que fala sobre uma adolescente que passa por alguns anos sofrendo de uma doença, de um distúrbio alimentar. Então o filme conta a história da Liz, que é essa menina que passa a conviver com isso. E a ter que tocar a vida com isso. E tá disponível onde? Já tá disponível? Tá. Foi pros cinemas e agora tá disponível no streaming da Oi, no streaming da Vivo. Ai, não pode falar marca. É brincadeira. Não Não, pode? eu tô zoando. Pode falar. Ele é idiota, não escuta o que ele fala. E no streaming da... Claro. Daí você Boa. aluga o filme nesses... Aí tem... Eu não isso? tenho certeza... Eu acho que talvez não precise alugar. Eu acho que tá disponível grátis. Mas eu não tenho certeza dessa Pra informação. quem tem assinatura desses streamings, Eu né? acredito que sim. Sim. É. Mas é isso. A gente sabe onde tá. Mas É só tá chegar lá. lá. Diário de Viagem. Isso. Um filme da Paula Kim. Que você tá aí gravou na disponível. Irlanda, né? Eu gravei na Irlanda. Que legal, né? Foi muito legal. Foi Isso muito deve legal. ser muito foda. Que legal. Eu queria ter assistido no cinema, porque a gente passava ali na... Sim. Petra... No Petra Belas É, Artes. verdade. E daí É, tava o tinha cartazão você ali. gigante. Eu queria assistir lá, mas eu tô... Sim, você tá trabalhando pra caramba. Né? eu não tô conseguindo. Claro. Queria saber se podemos esperar participações teatrais dela nos próximos anos. Você tem vontade de fazer... Tem vontade de... vai saindo do microfone. Tem vontade de voltar a fazer teatro? Como é que tá isso? Faz um na sua tempo vida? que eu não faço teatro. E eu acho que a minha paixão maior é cinema e TV. Eu acho que sim. Apesar de eu ter me formado em teatro, e foi muito importante pra mim, pelas ferramentas que eu adquiri na faculdade, pro trampo, né? Mas eu acho que o que eu gosto mais, o que eu me sinto melhor fazendo, é fazendo TV No e audiovisual. cinema. Que legal. Sim, tem mais a ver com Comigo. você. Nossa, isso foi muito bom. Eu ia procurar uma palavra de tu comigo. São muitas perguntas, gente, muitas perguntas. Vamos, próximo. Manu, vi que você fala fluentemente inglês e francês. Tem alguma outra língua que você sente vontade de aprender? Ou já tá bom? de aprender, agora não. Nesse momento, acho. Com o tempo pra isso. Eu acho que o francês é uma língua que faz tempo que eu não coloco em prática, então talvez seja interessante de eu voltar a praticar pra poder repescar. O inglês a gente usa um pouco mais, porque a gente vê série e tal, então ele tá mais quente. Yes, indeed, né? Então é more isso. Mas interpretaria em francês? Sim. Sim. Faria. A gente Sim, pode até, faria. inclusive, improvisar Faria. uma cena pra você aqui, que é assim, bonjour. Bonjour. É tudo que eu sei falar. Você já fez essa piada nesse podcast, Ai, amigo? Desculpa, é que é a única palavra que eu quero gastar meu francês aqui. É boa. É uma palavra importante.
Próximo, amigo. Próxima. Você tem planos de escrever? Tem tantas perguntas assim que eu acho curioso, por isso que eu tô fazendo, assim. Você tem planos de escrever? Ser escritora? Tipo, escrever peça, filme? Eu não desconsidero, viu? É? Aham. Você tem esse Tenho. talento, essa vontade? Tenho sim, ela existe dentro de mim. Que legal. Que legal. Não, sabe, eu acho muito legal porque é isso, assim, a gente tá falando tanto de quanto você fica mais reclusa, mas os fãs, assim, tipo, eles sabem muito sobre você, é muito, a galera... É porque... Eles estão ligados, né? Sim. Não, e as perguntas estão bem elaboradas, assim, não são perguntas tipo... Como é que é fazer a Lica? Como a gente fez pra você durante o programa. Como é a Lica? Tá, Faz ó, aí, essa amigo. aqui eu achei muito boa. Tá. A gente falou da nossa conexão, né? E essa aqui é: como foi se conectar com a Gigi Grigio, visto que a Samantha não era pra ter todo o destaque que teve inicialmente? De uma amizade pra um romance. Foi muito tranquilo. A Gi é uma pessoa muito tranquila. Tipo, as coisas fluem com ela, sabe? Tipo, é muito... Quando a gente passou a gravar um pouco mais e as personagens começaram a se envolver, foi muito fluido. Uhum. Porque a Gi é super tranquila. Então, ela fazia uma Samantha super tranquila. E eu acho que ela também contribuía muito pra disseminar, assim, essa tranquilidade entre a gente, sabe? Porque ela é muito tranquila. E Limanta chega em um momento em que a gente já estava gravando há muito tempo, né? Em que fica muito mais fácil de você construir as coisas que acontecem na relação das personagens, né? Porque a gente conhece os personagens Porque mais tem muita também, vivência, né? Já tem exato. história, já passou por muita coisa, né? E encaixou, né? Quando encaixa, né? Ó, então pra gente finalizar... Só mais uma, rapidinho. Ah, tá. Boa. Vamos. É, Eu tenho quais- mais um aqui. Tá, quais Bala. livros você tá lendo, ou se você indicar alguns, ela falou, li A Cama na Varanda por causa dela, e putz, que livro. Eu também, eu li esse livro faz o quê? Foi na pandemia que eu li esse livro. Nossa, foi foda. Foi foda. Aquele livro que você lê, você fica com ele. Cama na Varanda? Reverberando um tempão. A Cama na Varanda. A Cama na Varanda. Boa, já vou anotar aqui pra minha lista. Mas tem algum... Você tá lendo? Você tem Então, Tudo bem. Não, eu tô tentando lembrar de um que tá sendo muito importante, mas um outro nome me veio agora que eu tô lendo e que tá sendo muito legal de revisitar, que é A Preparação do Ator, do Stanislavski. Ah, sim. Eu tô relendo esse livro agora. Sim. E tá sendo muito foda. Mas é muito bom a gente reler esses livros depois de um tempo, né? Porque eu também, eu li... Eu também. Eu li quando... você leu? Eu não sou de ler, não gosto. Não, eu li quando eu tava começando, né? Porque dizia, a Bíblia do ator, tem que ler. Sim. E eu reli, eu acho que uns 4 ou 5 anos depois, assim. E é muito louco como a gente já tem entendimentos completamente diferentes, assim, da mesma coisa. E talvez daqui 10 anos eu volte a ler e vai ser outra coisa também. Eu acho isso muito foda, assim. Eu achei que você ia falar, eu tô lendo livros sobre economia. Eu tô lendo economias sociais, sobre a bolsa e o PIB. Essa aqui eu achei... Vamos, eu achei finaliza, boa amigo. pra gente finalizar. Tá. Qual reação ela achava que o público iria ter com o fim de Limanta? O que reação? Eu achava que o Que público ia você ter... achava. Eu achava que o público ia ficar com saudade de Limanta e um pouco inconformado. Mas... Acertou? Acertei? Não, eu acho talvez que um pouco, né? Eu não acompanhei muito o que o público falou, mas assim, eu entendo, porque é um casal que, poxa, é muito lindo. E desde a Malhação é super importante pra muita gente. Então eu entendo que exista uma, poxa, caramba, vai Sim. acabar mesmo, né? Que droga. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente fez de uma maneira pra honrar muito a história delas. Né? Acho que todo mundo que estava ali, tipo, gravando, a Daina, os roteiristas, a gente fez de forma a honrar esse casal, para poder dar esse fim delas, né? Esse momento delas, que a Samantha vai pro México e a Lica fica, da maneira mais linda possível, para as pessoas que
acompanham esse casal há tanto tempo e a gente sabe a importância desse momento, a importância desse casal. Então, a gente também trabalhou muito para que fosse um fechamento bonito e à altura da relação que elas tiveram até então. Bom encerramento, hein? Bom Manu, muito obrigado. Muito obrigado Obrigada. pela presença. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada a vocês. Obrigado você. Obrigado vocês, foi incrível. Obrigada, gente. Que Começando bom que mais você uma. veio. A Sim. gente queria muito, o público queria. Você foi incrível, acho que respondeu muitas das coisas que a galera queria ouvir. Uhum. E quem sabe até uma próxima, talvez na sim. 8ª temporada das É Five. isso. Né? Na Não, 8ª acho que temporada, talvez o cabelo esteja um pouco branco, Exato. né? E As 5 idosas. As 5 Vai idosas. ter os até... problemas da vida dos mais velhos, né? E pra você que tá aí, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube. A gente também tá no Spotify. A gente tá disponível lá. Parece que não, mas a gente tá chegando com tudo no Spotify. E é isso, amigo. Obrigado você também. E vamos que vamos. E hoje, pra encerrar, a gente vai encerrar de uma forma diferente. A gente conseguiu uma permuta. Manu vai ter agora Wi-Fi! Brincadeira, galera. A gente se vê até. O que eu tô falando? A gente se vê na próxima. Gente. Um bom Wi-Fi. Nossa, isso seria uma boa publi pra você, né? No Instagram. Fazer um bom Wi-Fi pra assistir bem a temporada das Five. Das E não Vamos resolver esquece, esse né? negócio. A segunda temporada das Five Está tá no disponível. Globoplay. Tá no Convida a Globoplay. galera. Galera, a segunda temporada das Five tá no Globoplay. A gente tá liberando 2 capítulos semanais. Então, essa semana vocês já podem assistir os 2 primeiros da segunda. E na quarta-feira dessa semana, às 9h, vai ser liberado mais 2. Talvez quando você assistir já esteja tudo disponível, depende de quando verdade. você tá assistindo. Vai que a pessoa tá assistindo lá na 8ª temporada, verdade. ela pensa, vou ver como era a Manu lá antigamente. É isso, com essa pele boa. Vai saber. Beijo, gente. Até. Beijo, obrigada. galera.